Amen. Amen. Praise God. It's good to see everyone. Are we going to have two interpreters today? Are we going to have two interpreters today? How many interpreters am I going to have today? One or two? Two Mozambique and Mozambique. Okay. Malawi and Mozambique. Okay. Our friends in Mozambique, the interpreter. So the B interpreting after. Okay. Two. Malawi first, then Mozambique. Okay. Okay. I want to go to the book of Isaiah, chapter 10. Yesaya chapter 10. Vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 10. And I'm going to read verse 27. Wearing verse 27. Vamos ler esses versículos ditas. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Nyamula buku la Isaiah 10 pa Amali 27. dwelling great. Pa 27. Ndipo padzakhala tsiku lomwelo kuti katundu wace adzachoka pa phewa lako ndi goli lako lace pa khosi pako, ndipo goli lidzathedwa chifukwa cha kudzoza mafuta. 10, capítulo 27, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Amém. Now I'm going to the Gospel of Luke, chapter 4. Chapter 4. Vamos novamente no livro de Lucas, capítulo 4. And I'm going to read the first part of verse 18. Vamos no livro de Lucas 4, 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. 18. Mzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa chache iye anandidzoza ine andiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kukalalikira ansinga mamasulidwe ndi akhungu kuti akapenyenso, kutulutsa ndi ufulu ophwanyika. No 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade oprimidos. Amém. Now from the book of Acts, chapter 10. Chapter 10. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. I'm going to read verse 38. Wearing verse 38. Vamos no 8. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Machitatu muteni pa 38. Za Yesu wa ku Nazareti, kuti Mulungu anadzoza iye ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu, amene anapitapita nachita zabwino, nachiritsa onse osautsidwa ndi mdierekezi,
pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye. No seu verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com eles. Amém. Now, here are 3 scriptures that I've read to you. Tawerenga mavesi atatu kwa inu. Lemos 3 versículos. And all 3 of these scriptures talk about the anointing. Ene malemba akulamula za kutoza. Então, a essas palavras, esses versículos falam acerca da unção. Without the anointing of the Holy Ghost, Kupanda kutoza kwa mpoyera. Então, sendo ungido com o Espírito Santo, you cannot help people. You cannot help people. Simungate kutandika. não vão conseguir ajudar os outros. It takes the anointing of the Holy Ghost and power. It takes the anointing of the Holy Ghost and power. Adengera kutoza kwa mpoyera pamwe. Então, com a unção, seremos unidos com o Espírito Santo e a força. The scripture I read to you in the book of Acts Malemba amene tawerenga kwa inu buku la Então, são essas palavras que eu acabei lendo para vocês no livro dos Atos dos Apóstolos. chapter 10 and verse 38. chapter 10 verse yake ya 38. No capítulo 10, verso 38. How God anointed Jesus of Nazareth. Ene Mulungu adamsozera Então, foi assim como Deus ungiu os apóstolos With the Holy Ghost and with power. moera kubanso pamwe. ungindo com o Espírito Santo e com o poder. So you must be anointed. Tanu kama kena apostle. So you must be anointed. Mayenekera muso Chewa, come again, Chewa. Mwayenekera inu yonso kudzozedwa Então, é necessário vocês serem ungidos With the Holy Ghost and with power. moera kubanso pamwe. com o Espírito Santo e com a força. You are not just called to preach. Kutoka muda kutate kutalikira. Então, é necessário a gente ser ungido para pregarmos o Evangelho. But you are called to be a minister of the gospel. Unaitanidwa kutale wa utenga wa kuto. Então, foram chamados para pregar o Evangelho, para boas novas, para toda pessoa. And when you minister the gospel, Branda Jerry, vamos. and when you minister the gospel, Amatikira utenga wa bwino. Então, ao pregar boas novas, you heal the sick. Ta odwala. para curar os enfermos, You cast out devils. Matuta tuanda. tirando os espíritos imundos,
you set people free umamasula anthu também libertando as pessoas from the power of sin and Satan. wodzodza anthu ku mphamvu ya uchimo ndi mphamvu ya satana e também libertando as pessoas com a força do diabo e a força do maligno. After Jesus was resurrected, yesu atauka kuwakufa Então, Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. he spent 40 days on earth anakhala masiku ochitapo pafupi pa dziko lapansi pano Então, ele esteve aqui na terra, mas já evangelizando acerca da boas novas aqui na terra. teaching his disciples Brother Jerry, come. teaching his disciples ta ophunzira ake Então, ensinando os seus discípulos. Now, I want to go to the Gospel of Mark, chapter 16, kutenga wa Marko chapter 16 Vamos entrar no livro de Marcos, capítulo 6. and I'm going to read verse 15, 16, and 17. Pardon. Marko chapter 16 verse 15 17 Marcos 6, capítulo 15, 16, 17. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Nyamula buku la Marko 16 likayambira pa 15 ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi, lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. 17 Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira m'dzina la adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano. Sorry, Marco, capítulo 6. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com anciãos que escribas e todo sinétrico, amarrando Jesus, levando-o e entregaram ao Pilato. Pilato perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Amém. Jesus gave a commandment here. Yesu anapereka lamulo pamenepa. Então, Jesus foi revelado neste versículo. And he said, Go into all the world Akuti mukani ku dziko lonse lapansi para que levante nesta terra and preach the gospel to every creature. mukalalikire uthenga ku olengedwa onse. para pregar a boas novas para as pessoas. But before you go, Koma musanamuke, Então, antes de levantarem, he said, You have to wait
mukuyeneka kudikira Então é necessário esperar to be baptized in the Holy Ghost and fire. kuti mudabatizidwe ndi mzimu woyera komanso moto, para serem batizados com o Espírito Santo e fogo. Because when you go, chifukwa mukamuka Então, quando levantarem, you need to go in the power of the Spirit. mukuyeneka kupita mu mphamvu ya mzimu. é necessário entrar com a força do Espírito. Too many preachers are just preaching. Achulukire njalaliki omangolalikira basi, Então, hoje em dia, os pregadores somente pregam apenas. And you do not have an anointing koma opanda kudzodza Então, não há unção neles of the power of the Holy Ghost. kwa kudzodza kwa mphamvu ya mzimu woyera. ungindo pela força do Espírito Santo. What makes my ministry different Kodi chimene chimapangitsa utumiki wanga kukhala osiyana ndi chani? Então, este é a diferença entre o seu ministério. Mas por quê? is I am anointed in the power of the Holy Ghost. Kuti ine ndine odzozedwa mu mphamvu ya mzimu woyera. Será que sou ungido com a força do Espírito Santo? For over 50 years, Ku zaka zodutsa 50, Então, os anos ultrapassando 15, God has anointed me. Mulungu wandidzodza ine então Deus me ungiu, eu, aqui, With the Holy Ghost and power. ndi mphamvu ya mzimu ndi mzimu woyera komanso mphamvu. com a força do Espírito Santo e o poder. And I've traveled all over the world. Ndiye ndayenda maiko onse pa dziko lapansi. Então, quando eu vou para toda a terra, para todo mundo nesta terra, And I've preached the gospel of the kingdom of God. Ndipo ndapantha uthenga wa ufumu wakumwamba. então eu profero o evangelho de Cristo lá no céu. But I have also laid hands on the sick. Ndayalanso manja pa odwala abusa masasa mukabwerera munduzi. Então, também quando levanto o braço para o enfermo, And God has made them whole. Anthu ndikayala manja akhala kuchiritsidwa ndi Mulungu. quando levanto mão, as pessoas sejam totalmente curadas. I've put these hands on blind eyes. Ndimatha manja angawa kwasanjika mwa anthu osaona akhungu. Então, eu levanto mão para pegar os cegos. And God has caused them to see. Mulungu wapangitsa kuti ayambe kuona. Então, Deus faz com que conseguem ver. I've placed these fingers in deaf ears. Zala zangazi ndapisa makutu anthu osamva. Quando levo meus dedos, coloco nas orelhas das pessoas que não ouçam. And God has caused them to hear. Ndiye Mulungu wapangitsa makutu osamvawo kuyamba kumva. It seems I we have- have Então, lost it. Deus faz com que os ouvidos que não ouçam começam a ouvir. I have touched dumb tongues. Ndakhudza lilime komanso nkhama. Então, quando eu pego a língua ou boca, lábios, And God has caused them to speak. Anthu osalankhula ndakhudza lilimeli apangisa Mulungu apangitsa kuyamba kulankhula. então quando eu toco o lábio ou a língua dos que não falam, eles começam a falar. And I have prayed for many that could not walk. Ndapempheranso anthu ochuluka kuti amalephera kuyenda.
Então orei para as pessoas que não conseguem andar. And God has made them whole. mulungu wachiritsa nkuyamba kuyenda. Então Deus os curou, começaram a andar. But before God sent me to preach, Koma mulungu asananditumize ine kokalalikira, Então, antes de Deus me enviar para pregar o evangelho, I had to wait for a baptism. ndimadikilira ubatizo então primeiro eu espero o batismo Of the Holy Ghost and power. wamphamvu komanso mzimu woyera. então o batismo da força e do Espírito Santo. And it is time again Ndiye ndi nthawi yinanso Este é outro momento for all of you that are called of God kwa inu nonse amene mwayitanidwa ndi mulungu, para vocês todos que foram convocados com Jesus Cristo, to come aside in prayer kubwera pamodzi mpemphero virem junto em oração and seek God for an outpouring of the Holy Ghost. kumufunafuna Ambuye pa mphamvu ya mzimu woyera, e buscar e achar Jesus Cristo com a força do Espírito Santo. If you will gather together in prayer mukabwera pamodzi mpemphero Quando virem junto em oração and pray for God to baptize you, ndi kupemphera kuti Ambuye akubatizeni inu, orem para que Deus vos batize and wait for God to do this, ndi kudikirira kuti Ambuye akwaniritse ichi. então para esperar que Deus complete a sua missão. in the Gospel of Luke, Mu uthenga wabwino wa Luka, Então, bom evangelho de Lucas, chapter 24 and verse 49. chapter 24 ndime ya 49, no seu verso 24 e 9, And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Samali tawerengani. quarenta e 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade até que vocês sejam vestidos de poder que vem do alto. Chewa. Abusa Amale. Luka 24, Yeah, verse ya 49. pa 49. Ndipo onani ine ndidzatumiza pa inu lonjezano la Atate wanga, koma khalani inu mudzi muno kufikira muvekedwe ndi mphamvu yochokera kumwamba. Amen. Jesus told the disciples, tarry. Yesu adauza ophunzira kuti dikirani. Então Deus falou para os discípulos: esperem. That word tarry means to wait. Mawu odikira kutanthauza kuti kukhala pamodzi nkuyembekeza. Então a palavra esperar significa estar junto e esperando. In the book of Acts, chapter 1, Buku la Machitidwe a Atumwi, chapter number 1, No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, and verse 4, ndime ya number 4. no seu verso 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me.
ndipo posankhana nawo pamodzi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu komatu alandire lonjezano la Atate limene anati munalimva kwa ine. Atos capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Amen. The promise of the Father is the baptism of the Holy Ghost. lonjezano la Atate ndiyo ubatizo wa Mzimu Woyera. Então, a espera do Senhor é o batismo do Espírito Santo. So it is time for me and you Ndiye ndi nthawi ino ya inu ndi ine Então, este é o tempo de você e eu to come together in prayer kubwera pamodzi mpemphero virem junto em oração and wait for the baptism. ndi kuyembekezera ubatizo. também esperando o batismo. And I know many people will say this: Ndikudziwa anthu ambiri atha kulankhula chomwechi. Eu sei, muita gente irão falar a mesma coisa. I have already been baptized in the Holy Ghost. Ine ndabatizidwa kale ndi Mzimu Woyera. Eu já fui batizado há muito tempo com a força do Espírito Santo. And I will ask you this question: Ndiye ndikufunsani funso ili. E eu vos dou esta pergunta: are you healing the sick? Kodi muluchiritsa odwala kodi? será que consegue curar os enfermos? Are you casting out devils? Nanga ziwanda muluzithamangitsa kodi? Os demônios, será que estão expulsando? Are you setting the captive free? Kodi mukumasula ansinga? Será que consegue libertar os oprimidos? In Luke chapter 4, Luka chapter number 4 Então, Lucas capítulo 4, and verse 18, ndime ya number 18, no seu verso 18, Jesus said, "The Holy Ghost is on me." Yesu ananena kuti Mzimu Woyera uli pa ine. então Jesus disse: o Espírito Santo está em mim. And he has anointed me. Ndipo wandidzoza ine. Então ele me ungiu. And Jesus listed 7 things Yesu Khristu adayika zinthu ndondomeko zisanu ndi ziwiri. Então Jesus Cristo, ele colocou 12 tarefas that the Holy Ghost had anointed him to do. Zimene Mzimu Woyera unamudzoza nazo kuti azikazichita. Então foi essas tarefas que o Espírito Santo ungiu para fazer. The first thing is to preach the gospel. Yoyambirira ndiye kulalikira uthenga. Então a primeira tarefa é pregar o evangelho. The next thing is to heal the brokenhearted. Chachiwiri ndipo kuchiritsa mtima osweka. Então, a segunda tarefa é curar o coração deprimido. Then you must preach deliverance to the captives. Ndikulalikira mamasulidwe kwa omangidwa andende. Então, a outra tarefa é pregar para aqueles que estão amarrados para que sejam libertados. And recovering of sight to the blind. Ndikubwezeretsa kuonanso pa iwo amene sakuona. Então, eu vejo as pessoas que eu ainda não vi. To set at liberty them that are bruised. Iwo amene apsinjika kuwapatsa ufulu. Então, para as pessoas que não têm a paz, dando-lhe a paz. And to preach
the acceptable year of the Lord. ndikulalikiranso chaka chosankhika cha Ambuye. Também pecado ano escolhido por Deus. Jesus said, I am anointed by the Holy Ghost. Yesu ananena kuti ine ndadzozedwa ndi Mzimu Woyera. Jesus Cristo diz: eu fui ungido com a força do Santo. And I have come to do all these things. Ine ndabwera kudzachita zonsezi zinthu zonse. Então eu vim aqui na terra para fazer todas essas tarefas. So I ask you a question. Ndine ndikukufunsani funso. Agora eu dou-lhe uma pergunta. Do you have the Holy Ghost? Kodi inu Mzimu Woyerayo muli nayo? Será que tens o Espírito Santo? And has God anointed you? Kodi Mulungu wakudzozani inuyo? Será que Deus vos ungiu To do what I just read. Kuti mukakwaniritse zimene takamba panozi? para conseguir completar isso que nós falamos agora? If you can't do these things, Ndengati mungakwanitse izi ndanenazi. Se conseguirem completar isso que eu falei, then you need to get in prayer and wait. Ngati simungathe ndanenazi ndeti mukuyeneka kukhala mpemphero nkumadikirira. e se não conseguirem fazer isso que eu falei, então permanece orando e esperando. Because without God's anointing, Chifukwa kopanda kudzozedwa ndi Mulungu, Então, se não sermos ungidos com a força do Espírito, you cannot help people. anthu sangachire ayi. as pessoas não vão curar. Não, não, não. Jesus of Nazareth Yesu Mnazarayo Então, esse Deus de Nazaré was anointed adadzozedwa ele foi ungido with the Holy Ghost and with power. ndi Mzimu Woyera komanso ndi mphamvu. foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. You must be anointed. Mukuyenera inu ntheradi kudzozedwa. Então, é necessário exatamente sermos ungidos With the Holy Ghost and with power. Ndi Mzimu Woyera komanso mphamvu. ungido com o Espírito Santo e com a força. So it is now time to wait. Ndiye pano nthawi ino ndiyoyembekeza kaye. Então, este momento é de esperar. Gather in prayer. Khalani pansi mpemphero. Então, comecem a orar. All of you that are pastors, Nonse amene muli azibusa anu. Então, todos vocês que são pastores, gather your people together. Bweretsani anthu anu pamodzi. então tragam vossas pessoas no mesmo lugar. And go to prayer. Ndi mukhalani mpemphero. Então, sejam juntos em oração. And remind God Ndi kumkumbutsa Ambuye. E também recordar acerca de Cristo Jesus. that you made us a promise. Kuti iye anapereka lonjezano. Porque Ele deu a sua promessa. That you were going to baptize us. Kuti iye adzatibatiza ife. Ele mesmo, Jesus Cristo, irá nos batizar.
in the Holy Ghost and with fire. ndi mzimu woyera komanso moto. Batizar com o Espírito Santo e com a força. I have a baptism of the Holy Ghost. Ndili nawo ubatizo wa mzimu woyera. Eu tenho o batismo do Espírito Santo. But I've never been baptized in the Holy Ghost and fire. Koma ine sinabatizidwepo ndi mzimu woyera komanso moto. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. And it's time right now Ndiye ndi nthawi tsopano Este é o momento for God to baptize us with a fresh anointing. yoti Mulungu atibatize ndi kudzodza kwatsopano. para Deus nos batizar e nos ungir And give us the Holy Ghost and fire. Kutipatsa mzimu woyera komanso moto. para nos dar o Espírito Santo e fogo. Because until you're anointed, Chifukwa kopanda kudzodza Se não sermos ungidos with the Holy Ghost and power, wa mzimu woyera komanso mphamvu, com o Espírito Santo e com a força, you do not need to go preach. simungakwanitse kulalikira. não vão conseguir pregar o Evangelho. Because God gave you a commandment. Chifukwa Mulungu apereka lamulo. Porque Deus deu a sua ordem. And I know many ministers in Africa Ndiye ndikudziwa otumikira ambiri ku Africa kuno. Eu sei, tem muitos líderes em África. they love to quote the scripture. Come again? They love to quote the scripture. Amakonda kudutsa m'malemba. Que eles amam saltar as escrituras. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amalankhula kuti mukani mukalalikire uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Então ele diz, levante, vão pregar boas novas para toda criatura. But that's not all that Jesus said to do. Komatu sadalekeze pomwepo mmene amalankhula Yesu uja. Eles não conseguem complementar aquilo que Deus fala. He said, if you're going to preach the gospel, Anati mukapitano kukalalikira uthengako. Então a palavra diz, quando vocês irem pregar o Evangelho, then heal the sick, Mukachiritsa odwala. vão curando os enfermos, cast out devils, Ziwanda mukathamangise mukatulutse. todos os demônios tirem ou expulsem. set the captive free. Ansinga mukamasule. Então os amarrados libertem. If you can't do it all, Ngati simungakwanitse kuchita zonse, Se vocês não conseguirem fazer isso, then it's time to be still in prayer. ndiye ndi nthawi yokhalabe kaye mpemphero. então é o momento de permanecer em oração. We need God to baptize us. Tikufunikira Ambuye atibatize ife. Então é necessário a gente buscar Deus para nos batizar. In the Holy Ghost and fire. Ndi mzimu woyera komanso moto. Com o Espírito Santo e com fogo. I'm going to go to Matthew chapter 3. Ndithamanga tikakumane ku Mateyu chapter 3. And I'm going to Vou read correr para verse ver o 11. livro de Mateus, capítulo 3. I'm going to read verse 11.
ndiye tikakumane makamaka pa ndime ya 11. Então vamos junto no livro de Mateus 3:11. And this is John the Baptist speaking. Amene ndi Yohane Mbatizi akulankhula. Então este é o João Batista pregando ou falando. I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. Kunyumba kuli bwino. Baptize you with the Holy Kunyumba Ghost and with fire. Inetu ndidzakubatizani inu ndi madzi kuloza kutembenuka mtima, koma iye wakudza pambuyo panga ali wako ndiposa mphamvu, amene sindiyenera kunyamula nsapato zace. Iyeyu adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera moto. Então diz assim as escrituras: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. This is the promise of the Father. Ili ndi lonjezano la Atate. Este é a promessa do Senhor, That he would baptize you in the Holy Ghost and fire. Kuti adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera komanso moto. que vou vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. And it is time to do what Jesus said. Ndi nthawi tsopano kuti tichite zimene Yesuyo adalankhula. Então este é o momento de praticar aquilo que Deus falou. He said, wait for the promise of the Father. Anati dikirirani lonjezano lochoka kwa Atate. Então ele diz: espere a promessa vindo do Senhor. Do not go preach. Osapita ukalalikira. Então não pode ir evangelizar, hein? But wait. Koma dikirani. Mas Until you are given power from on high. Mpakana mpatsidwe mphamvu zochokera kumwamba. primeiramente recebam a força do Espírito vindo dos céus. Every one of you that are pastors, Nonse mwa inu amene muli azibusa. Então vocês que são intitulados pastores, you need to preach this message to your people. Mukuyeneka kulalikira uthenga umenewu kwa anthu amene mukuwatumikira. é necessário pregar este evangelho para as pessoas que vocês lideram nas vossas igrejas. And you need to tell them, Ndipo mukuyeneka kuwauza iwo. É necessário falar para essas pessoas. together in prayer, Kukumana pamodzi mpemphero. Estarem junto em oração. and ask God for the baptism of the Holy Ghost. Tikumfunsa Ambuye pa ubatizo wa Mzimu Woyera. Também perguntar a Deus acerca do batismo do Espírito e do Fogo. Pastor Marley, Abusa Amale, you Pastor can Male, have Zoom meetings just like this. mutha kukhala ndi misonkhano yochepa ngati imene iti nayoyi. consegue ter esta pequena união And preach this word to your people. Ndikuwalalikira anthu uthenga umenewu. pregar para as pessoas esta mensagem, Because now is the time Kwatsopano ndiye nthawiyo. for the Agora baptism é of o the Holy momento. Ghost and fire.
You were ahead of us, so you can come again, Apostle John. Now is the time. Inoyo ndiye nthawiyo. Este é o momento, então, To be baptized in the Holy Ghost and fire. Kubatizidwa ndi Mzimu Woyera komanso moto. de batizar com o Espírito Santo, também com o fogo. If you will gather together in prayer, Mukakhala pamodzi mpemphero. Então, estando junto em oração and seek God, Ndi kumufunafuna Ambuye. e também buscar mais a Deus. and wait for the promise of the Father, Ndi kuyembekezera cholonjezedwa ndi Atatecho. Também esperando a promessa do Senhor Jesus Cristo. God is going to baptize us. Mulungu adzatibatiza ife. Então, Deus vai nos batizar In the Holy Ghost and fire. Mu Mzimu Woyera komanso mphamvu. no Espírito Santo e com fogo. Amen. 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 Now, I will not be able to preach to you Ine sinkwanitsa kukulalikirani inuyo. Eu não é de conseguir pregar para vocês until the month of May. Mpaka na mwezi wa Mei. até chegar o mês de maio. I am going to be very busy this month and the month of April. Masiku amene wakumaliza mwezi wa April mpaka na kukafika kwinako ndikhala ndili otanganidwa kwambiri. Então, fim de abril, eu vou estar bem ocupado. This is why I'm encouraging Pastor Marley. Chifukwa tsopano ndikuwalimbikitsa abusa amale. Por esta razão, estou fortificando o pastor Male And any of you pastors Ndi nonse azibusa muli pano. e todos vocês pastores que estão aqui. Pastor Moses, Abusa Moses. you can Pastor have Moses, 2 meetings Muta kukhala ndi misonkhano ingapo. and Então- preach this word. Ndikulalikira uthenga umenewo. pregar o evangelho. Bungoma needs this word, Pastor Moses. Come again. Bungoma needs this word. Kubangoma kukufunikira uthenga umenewo kandi achula molondola kaya. Então é necessário pregar este evangelho. Son Clifford, Abusa Clifford you need a baptism of Pastor the Holy Clifford. Ghost. mufunikira ubatizo wa Mzimu Woyera inuyo. É necessário você ser batizado com o Espírito Santo. All of you, Nonse amene sindakutchuleniso mayina pano. myself Então, todos included, estão no receber os nomes. Kuphatikizaponso ine ndikukuwuzanine. Também juntando a mim que estou a falar. we need to be baptized in the Holy Ghost and fire. Tikufunikira ubatizo ntheladi mbamba wa moto komanso wa Mzimu Woyera. Eu preciso do batismo do Espírito Santo também com fogo. Amen. Amen. Again, when I meet with you again, Mpaka na tidzakumanenso ndi inu Até nos encontrar novamente in the month of May, mwezi wa Mei. I want to hear good reports. Ndifuna ndidzamve nkhani zabwino zochokera kwa inu. eu quero ouvir Amen. boas novas vindo de vocês. Amen. God bless you. Amém. Ambuye akudalitseni. I love you all. É, Deus os abençoe. I love you all, and I'm praying for you. Komanso ndimakupemphererani nonse. Também oro por vocês todos. May God bless.
Ambuye akudalitseni. Amen. Deus Amen. abençoe. Thank you for the interpretation. Zikomo chifukwa Oh. chomatanthauzira. Obrigado por interpretar-me dia de hoje. Done Yes. very good today. This is Pius from Uganda. Sorry for the interruption. I've loved the interpreters from Mozambique. They are young men like me, and I love the youth who love the Lord. It will be good to connect with you people and see how we can work together in extending this word of the kingdom and to East Africa. Nice to know you, my brothers. Much love. Ndithokoze kwambiri ati ndili abusa ochokera ku Uganda, abusa a Pius akuthokoza chifukwa cha kumasulira amene akuchokera ku Mozambique, aona kuti ndi wachichepere ngati iwowo, ndipo tikakhala chichewa chakwathu ku Lilongwe akuti anyamwa te kwambiri, ndipo akuyesetsa kuti mpakana adzakumane adzapitenso ku Mozambique iko nakatumikira limodzi azikonda zimenezi zawagirigisha. Oh, thank you, thank you. Amen. Amen. Thank you. That is the mind of God, Brother Pius. That is great. And we will communicate with Pastor Marley on how to connect everyone, okay? Connect y'all, okay? Yes. I Akuti see. tathokoza kwambiri zimenezi ndizofunikira, ayesetsa kuti alumikizane ndi abusa amale kuti anthunu akulumikizisane kuti mpaka namukumane. Izi ndizofunikira. Ndiye ubale wenweni. Amen. And God bless. Amen. God bless you all. Ambuye akudalitseni nonse. Deus abençoe vocês todos.